Então nós vamos nos recolhendo intimamente, buscando nos desconectar de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, focando o nosso pensamento, a nossa atenção no estudo dessa tarde. Nós vamos nos conectando com os mentores do Pingo de Luz. Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, o Zé, o Sete Flechas, a Rosália, a Maria do Rosário, o Lua, que estão sempre conosco e nos ajudam a compreender melhor todos os conceitos que nós vamos ver nesta leitura. Nós vamos nos ligando ao nosso Pai, pedindo a Ele que ilumine nossos pensamentos, para que possamos ser pessoas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que página parou, por favor? Estamos na página 159, o terceiro parágrafo começa com concluída a tarefa. Achei. Tá, obrigada. Então vamos lá. Concluída a tarefa. Espera um pouquinho só, deixa eu mudar o microfone de lugar aqui, peraí. Concluída a tarefa da noite, quando todos se despediam de maneira verdadeiramente fraterna e discreta, Casimira, acompanhada dos filhos que estavam rigorosamente matriculados nas reuniões de estudos espíritas, apropriadas à idade, dirigiu-se para a via pública, aguardando o transporte coletivo. Nesse período, Osório, identificando-a através de Olavo, eleito por Agenor para acompanhar a ocorrência, fez companhia junto ao assento do transporte público. E nesse momento iniciou verdadeira função de legista espiritual, analisando Casimira, sondando-lhe a personalidade, verificou que a médium oferecia-lhe larga afinidade fluídica. Não guardava qualquer desejo de projeção social. Entendia a mediunidade como coisa santa e a praticava santamente como orientam os preceitos espíritas. Era absolutamente sincera em tudo quanto fazia. Mas você vê o negócio, ele começa falando que a médium oferecia-lhe larga afinidade fluídica. Então, da onde que vem essa afinidade fluídica? Em algum momento, ela tem em alguma coisa dela, ela dá essa brecha, né, para ele. Na realidade, você vê que a Casimira é altamente comprometida com tudo que diz a respeito à mediunidade. Pratica aquilo que o Espiritismo diz. Mas ela tem, dentro dela, ela ainda é uma pessoa imperfeita. Então, embora ela esteja no caminho da transformação, ela não se transformou ainda. É como a gente fala aqui a toda hora, né? Não adianta ficar no controle, porque ficar no controle significa que você ainda não se transformou. O ideal é se transformar. Então, eu acho que essa afinidade fluídica vem por causa disso. Vamos ver que eles vão falar sobre isso na frente. Tá. Oferecia grande facilidade para a passividade na comunicação mediúnica. Apresentava animismo bastante reduzido. O que significa apresentar animismo bastante reduzido? Ela era verdadeira quando ela passava as mensagens, ela não... Na realidade, ela não contaminava a mensagem mediúnica com aquilo que ela era, o que ela pensava. Ou Ela passava a mensagem dos médios. Sim. Dos espíritos, né? Dos espíritos. Ela era aquela médium que ela recebia e passava. Ela não tinha o filtro que muitos médiums passam.
Dispunha caridade verdadeira, além de real desejo em servir ao próximo. Essa foi a leitura que o Olavo, né? É. O Olavo fez dela. A candidata ao testemunho desceu da condução com os filhos, acompanhada dos espíritos de Osório, Olavo e outros malfeitores do além. Embora os adversários vibrassem de maneira negativa, as irradiações não atingiam Casimira, que estava sintonizada com esferas mais altas e acompanhada dos seus protetores. A médium adentrou pela porta da própria residência, recolhendo-se na intimidade do lar. Os dois filhos, nos anos da juventude, beijaram-na suavemente, tomaram frugal refeição e, após conversa informativa sobre os principais acontecimentos do dia, leram um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Teceram comentários edificantes e despediram-se num doce boa noite. Osório permanecia perplexo. Olhava a ficha e considerava: seria possível que aquela vassala pudesse ter se desenvolvido tão largamente no campo das capacidades morais? Que tipo de espírito seria esse? De que regiões celestes teria vindo? O ambiente espiritual da casa era muito bom. Aquela família era admiravelmente equilibrada. Logo, o servo de Lourenço percebeu a dificuldade que teria para a implantação de sua proposta naquela atmosfera doméstica e ricamente abençoada pelas atitudes cristãs dos moradores. Decidiu, então, de posse das anotações, retornar e conversar com Agenor para traçar novas diretrizes. Você vê como um lar onde as pessoas têm o firme propósito, né, de servir a Jesus, de trabalhar em nome de Jesus, ou seja, estão buscando seguir os passos que Jesus mostrou para a gente, como é difícil os espíritos aí do lado das trevas adentrarem ou fazer qualquer coisa, né? E aí, o que é bem interessante é assim, você vê que em todas as casas é ensinado o Evangelho, a importância do Evangelho no lar, a importância da transformação interior. Ela tem algo que dá uma ressonância neles? Tem, como todos nós. Todos nós temos algo que ainda ressoa com o espírito inferior. Mas ela caminhou. E ela é sincera. Nos planos espirituais inferiores, Ventura preparava-se para a retaliação. Congregou uma corte de trabalhadores e anunciou: eu mesmo irei até a mãe de Maria, a meretriz. Igualmente destruirei a vida deles, como fiz com todos os que me desafiaram. Afastar-me-ei destas paragens momentaneamente, a fim de concluir os meus objetivos. Os guardas já receberam reforços. Aumentamos as bacanais. Providenciamos vários números para o nosso circo, o que evitará naturalmente as rebeliões. Estejam atentos e, ao menor problema, avisem imediatamente. E, passando um papel para sinistro cooperador, continuou: este é o endereço da mãe de Maria, onde me encontrarão para as decisões de casos graves. Encerradas as diretrizes das sombras, exigiu saíssem todos de sua presença, e num bater de palmas, imitando os tolos imperadores, fez chamar os servos, os responsáveis pelo protocolo. Trouxeram-lhe uma capa púrpura, ataram-lhe as roupas medalhas nobiliárquicas, além de uma tiara, coroando-lhe a fronte. Ele pediu o cetro e exigiu a liteira. Era a loucura revivendo as ilusões materiais de tempos remotos e bastante antiquados.
Servos hercúleos conduziram-no até os limites das regiões sombrias. Levava consigo um séquito que o acompanhava com passos firmes. Enquanto percorriam a extensa região, sentindo-se mortalmente ferido, refletia: Ah, Maria, por quê? Poderíamos governar juntos. Agora terá de suportar. Seus familiares é que vão sofrer até que você venha me pedir perdão e volte para mim. Ele confiava a grossa pera, enquanto ele cofiava a grossa pera, enquanto os olhos luziam. Foi nesse momento que a liteira destacou à frente de uma casa absolutamente simples. Na rua, espiritualmente, a comitiva das trevas impressionava. Vários espíritos desencarnados, sem rumo, presos a estas ou aquelas lembranças, aproximavam-se curiosos. Um dos servos estendeu-lhe subserviente as mãos, e o louco das trevas colocou o cetro para fora, cravando-o violentamente na terra. Estendeu uma das pernas com firmeza no solo, levantou, curvando-se bem devagar, retirando o capuz púrpuro. Agora, em pé e imponente, fitou a porta da entrada, quando foi surpreendido ao verificar que um dos seus melhores homens cruzava a entrada principal da residência. Osório, gritou o imperador da maldade, o que faz aqui? Surpreso e envolvido por certo pavor, o servo respondeu, cumpro as suas instruções, senhor. Minhas? Sim, magnânimo. Agenor me colocou aqui. Acompanha-me, Olavo, que o senhor conhece. Ele é um dos seus gladiadores e coopera comigo nesta missão. E desejando sondar os objetivos da empreitada dos seus servidores, perguntou com desconfiança e ironia: Quem é que mora aí? A Casimira, senhor, a empregada dos Alicante, que nos ameaça a obra com propósitos superiores. Ela deseja converter Valério para o espiritismo. Você vê só quem que é a mãe da Maria? As coisas estão tudo interligadas. É? A Casimira, né? A Casimira. O adversário-chefe inicialmente não acreditou e, lívido, perguntou esbravejando: O quê? Como pode ser isso? A mãe de Maria matriculou-se na casa dos Alicante? Que mistérios são esses? Por quais razões a humanidade se entrelaça dessa maneira? Por mais arcanos nos esbarramos e nos influenciamos reciprocamente. E após o surto de indignação, lançou uma estrondosa gargalhada, assustando os curiosos presentes, concluindo a seguir: Ótimo, acabaremos com eles de uma só vez. Se a mãe de Maria é a serva da família infeliz que desejamos destruir, aguardando-os do lado de cá, saberemos neutralizá-la duplamente. Mais um motivo para que eu me empenhe na finalização deste caso. Agora diga, continuou o imperativo, por que está indo embora? Ah, senhor, exclamou o servo, é porque Casimira é portadora de vários recursos espirituais e temo que sozinho não darei conta. Portadora de quais recursos? Perguntou o chefe desconfiado. Imprimindo na face assombro, Osório declarou: é detentora dos conhecimentos do Consolador, da doutrina espírita, aquela doutrina que... Cala-se, criatura, eu sei do que fala o Espiritismo. Isso é inadmissível, teremos de destruí-la a qualquer custo. Diga-me, continuou o tirano das sombras, esta infeliz guarda compromisso com a mediunidade? Não só isso, senhor, ela a executa de forma verdadeiramente cristã. É espantoso notar sua dedicação. Com isso, tem atraído a atenção de vários benfeitores espirituais. A casa é praticamente inviolável. Guarda recursos vibracionais da melhor espécie. A dificuldade aqui é imensa e creio que pouco conseguiremos. Impossível, redarguiu Lourenço. Temos de usar todos os nossos recursos.
Comecemos por recepcioná-la do lado de cá, por ocasião do sono físico. Ouçam, disse o êmulo da paz, voltando-se para o séquito de servidores. Cerquem a residência, porque evocaremos forças terríveis. Executadas as primeiras ordens, Lourenço Ventura, ladeado por Osório e Olavo, colocou-se à frente da porta. Era preciso aguardar que Casimira se desprendesse parcialmente do sono. Parcialmente do corpo, desculpe. Atenção, gritou o cesarista. Quando ela cruzar a soleira, nós a agarraremos. Enquanto isso, preparemos o ambiente cantando uma das nossas marchas a fim de que nossos pensamentos negativos envolvam a psicosfera da casa. Você vê o que eles estão armando para pegar Casimira, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Ó, eles colocam, né, a força do pensamento, da vibração que eles vão colocar, né, com as marchas, com os cânticos. Então, eles também utilizam cânticos. Eles vão tentar prendê-la para começar a fazer toda a, vamos dizer assim, Envolver, né? Envolvimento. o envolvimento, mas é aquela coisa que eu falo, né? Parece que você está fazendo uma troca, né? Ó, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? Então fica ali o tempo inteiro ameaçando. Ameaçando, então. Então vamos lá. Álvaro, o mentor espiritual, avisado pelo guia de Casimira sobre as dificuldades por que teriam de passar, mobilizou-se com rapidez. Congregou um grupo de dedicados companheiros bem experientes para o socorro a Casimira, e brevemente eles surgiam na casa da médium. Casimira, aos poucos, se desdobrava. Álvaro abriu-lhe os braços paternais, ao mesmo tempo em que os membros da equipe iluminada igualmente recepcionavam os filhos da viúva. Não temos tempo para explicar, disse o mentor. Convém que saiamos de imediato. E, envoltos nos braços dos benfeitores, foram conduzidos para outras regiões espirituais sem serem notados pelos adversários. Lourenço aguardava impaciente enquanto as horas corriam. Em círculos maiores, os espíritos amigos tomavam providências. Casimira, minha filha, disse o mentor afavelmente, agora para ti será um momento de sublimes testemunhos. Lembra-te da tua filha Maria? Sim. Lamento que ela ainda esteja padecendo nas regiões inferiores. Escolheu um caminho difícil e a todos nos abandonou, encontrando a morte em uma das várias casas de tolerância do nosso país. Meu coração sofre ainda hoje por saber que falhei em minha missão. Não, Casimira, tu não falhaste, apaziguou o amigo espiritual. Simplesmente tua filha preferiu o caminho mais difícil, desprezando tua experiência e teus conselhos. Podemos assegurar-te de que ela já foi resgatada e agora labora em nossas oficinas espirituais, reequilibrando-se. Será possível, disse Casimira entre lágrimas e agradecimentos. Minha menina arrependida? Finalmente. Onde ela está? Quero abraçá-la, bendizê-la, beijá-la. Posso vê-la? Não, Casimira, no momento não. Maria ainda não tem méritos para receber a tua visita e o teu concurso. À medida em que ela trabalhar desprendida e devotada, granjeará os recursos necessários para merecer receber-te. Por tudo isso, desejamos falar-te. Lourenço Ventura, o adversário que iludiu e desviou tua filha, explorando suas tendências viciosas, não se conformou com o arrependimento de Maria e agora, como não pode atingi-la diretamente, deseja vingar-se por meio dos seus familiares. Além do mais, o tirano é o mesmo que está conduzindo a perseguição espiritual contra Murilo, Valério,
Catarina e Judite. Assim, minha irmã, tu serás odiada e perseguida duplamente. Bom amigo, disse a intérprete da verdade, eu estou pronta e à disposição para, em nome do Cristo, enfrentar todas e qualquer dificuldade para a providência divina, para que a providência divina julgar necessária. Álvaro sorriu de maneira emocionada e satisfeita, acrescentando: Louvado seja o Senhor da vida, pela tua, boa vontade em contribuir para a libertação de várias criaturas enfermas. Tratemos assim das questões práticas. Serás tentada nas suas dificuldades e naturais imperfeições. Talvez seja desacreditada mediunicamente e tenhas de suportar ambientes fluídicos dos mais difíceis. Casimira respeitosamente interrompeu o mentor com estas firmes palavras. Estou à disposição. Que Deus a todos nos abençoe. Verificando a firmeza da mãe de Maria, Álvaro envolveu-a em fraternal abraço, finalizando. É preciso retornarmos, pois que se Deus nos permite passarmos por provas, não nos impede de sermos fortalecidos pelos amigos que permanecem na retaguarda. Então você vê, ela tem o firme propósito de servir a Jesus e buscar fazer o bem, né? Mas ela tem as imperfeições dela. E vai ser nisso que ela vai ser tentada, vai ser provada, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos lá. Está desligado o seu microfone, Valéria. Pode falar. Agora desligou. Não estamos ouvindo. Ela não está Tá falando. ligado agora? Agora Tá. sim. Não, eu tô falando assim, você vê o propósito dela, né? Em nenhum momento ela pensou em correr do aprendizado. Ela se coloca o tempo inteiro. Eu tô bem, tudo certo. É isso mesmo. É interessante, né? A postura dela. E aí a gente faz um paralelo com a gente, né? Quantas vezes a gente reclama do que está acontecendo com a gente? É. Muitas, né? Quantas vezes nós somos chamados ao trabalho e a gente não se coloca. Eu nem falo trabalho, né? Porque trabalho é uma coisa específica, mas nós somos chamados ao testemunho, né? É. O mentor tomou Casimira e seus filhos, retornando todos para a residência da médium. Lourenço já havia perdido a pouca paciência de que dispunha, uma vez que os primeiros raios da manhã já surgiam. Vamos ter de entrar e arrancá-la à força. Senhor, advertiu Osório, o clima espiritual é sublime, difícil de suportar. Quase fui expulso de lá, quando leram e comentaram o Evangelho, elevando-se espiritualmente. Eles ainda conversavam quando a intensa luz se fez presente. Era Casimira e os filhos que chegavam à residência, vindos de planos mais altos, acompanhados por uma milícia de luz, verdadeiros arautos dos céus. Nesta hora, Lourenço urrou. O que é isso? Uma emboscada? Não, respondeu Álvaro. O mentor da concórdia, isto é o amor em ação. Lourenço, meu filho, Casimira é portadora de recursos espirituais santificados na forja das reencarnações edificantes, o que lhe confere esta proteção espiritual. Tua ação aqui, continuou o instrutor, será bastante limitada. Disse muito bem, retrucou o inimigo. Limitada, não impossível. Eu saberei explorar as tendências da sua serva, saberei aproveitar-me da sua invigilância. É certo que fora do centro espírita e do próprio lar, na vida diária, diante dos desafetos, ela será vulnerável.
A casa em que trabalha, como doméstica e vassala, já foi cercada e está sob o nosso domínio. Lá é que nós a pegaremos. Será o palco do martírio, o cerco sangrento. Você vê, né? No centro ela está protegida, na casa está protegida, mas fora da casa, o ambiente, as pessoas, as coisas vão trabalhar o desequilíbrio dela, né? E é aí que ela pode abrir brechas. Da mesma forma que a gente, né? Embora o, que é ela deu testemunho de que ela se mantém ligada quando ela auxiliou o Murilo, né? Não é verdade? Então ela se Sim. mantém ligada. Mas mesmo assim, imagina se eles forem lá e ficarem cutucando a Catarina para ficar pegando no pé dela. Está encarnada, né? Tem efeitos, né? Deixa eu ver que horas são agora, hein? Tem mais 3 minutinhos, vamos lá. Entretanto, continuou o perverso de maneira irônica. Se você quiser, Álvaro, isso tudo poderá ser evitado. Devolvam-me Maria, e eu deixarei estes infelizes de lado. Traga a meretriz, e Casimira ficará livre, longe dos meus interesses. Ora, meu filho, continuou o instrutor, por acaso mercadejas com a vida humana? Onde encerras teus valores? Acaso somos donos uns dos outros? Retorna ao tempo da escravidão? Trazemos na bagagem espiritual títulos que nos identificam como proprietários deste ou daquele? Desconheces então que o grande Senhor de todos nós é o Deus da vida? E com a vida não se faz barganha? Maria escolheu o caminho da salvação, do progresso espiritual, e Casimira está disposta a suportar estes momentos. O cristão verdadeiro não foge à hora do sacrifício. Essa daqui é uma frase bem forte, né? Sim. Que deve marcar o nosso coração, né? De maneira positiva, né? Enquanto tu te complicas, ela progride de maneira lúcida. Tu terás de recompor tudo quanto fizeres a Casimira, pois que não há uma única imperfeição que não fique sem punição, da mesma maneira que não há uma só virtude que fique sem recompensa. O irmão não desconhece as implicações das leis espirituais, nas quais todos estamos inseridos. Volta a atenção para a realidade. Escuta o chamamento que a providência te faz. Basta, interrompeu Ventura, com um grito de horror. Não tenho tempo para ouvir sermões. Não criarei contentas com você. Eu voltarei a fim de executar os meus propósitos. Você não estará o tempo todo ao lado dela. Casimira, ameaçou o perverso. Prepare-se. Se está pronta para o sacrifício, eu trago o madeiro e os cravos. Sofrerá duplamente. Primeiro, por ser mãe da meretriz atrevida. E segundo, porque ameaça meus planos na casa dos Alicante. Prepare-se, mulher. Ficará aleijada. Seus filhos virarão mendigos. Seu coração saltará para fora do peito de tanta dor e a sua, Maria, rastejará me pedindo para aceitá-la de volta. Meu retorno será meticulosamente planejado. Só para encerrar, né? O embaixador da discórdia bateu o cetro da cor do ouro de encontro ao solo. Um servo recolheu-lhe a capa púrpura e ele caminhou com passos firmes para dentro da liteira, pronunciando impropérios. Acomodou-se, deu ordem de comando e retornou para as regiões de Tours. A tempestade está chegando, né? Ela sempre chega, sempre passa pelas nossas cabeças. Você não sabe se a gente está preparado com o guarda-chuva da oração
e a capa do amor ao próximo, né? Então nós paramos. Na casa, o ambiente espiritual tranquilizava-se.